Era 7 de julho de 2025. Meu nome é Elaine, sou caminhoneira do Espírito Santo. E naquele dia eu estava voltando de uma entrega feita em Unápolis. O céu estava limpo, azul como pintura. O calor castigava o asfalto da BR e o sol batia direto no vidro da boleia. O ar-condicionado do caminhão lutava para dar conta, mas eu já estava acostumada. A estrada seguia reta, com mato fechado dos dois lados. Tudo parecia calmo, mas um dia comum na lida. Eu já tinha rodado bastante, e minha cabeça só pensava no banho que me esperava no próximo posto e no pão de queijo quente que eu sempre pegava quando passava por lá. Mas tudo mudou em segundos. Lá na frente vi algo estranho. Carros parados no meio da pista, muitos, uns atravessados, outros com porta aberta. Meu estômago virou na hora. Reduzi a velocidade e fui me aproximando devagar, sentindo aquele arrepio estranho que vem quando a gente percebe que tem coisa errada. Não era acidente, não era blitz, não era nada que fizesse sentido. E pior, não tinha ninguém à vista, nenhum motorista, nenhum passageiro, nenhum barulho. Só os carros ali, largados. A cabine do caminhão ficou silenciosa. Até o rádio, que sempre ficava ligado baixo, foi desligado. Meu coração começou a bater mais forte, como se avisasse que algo estava prestes a acontecer. Eu encostei o caminhão no acostamento, com o pé firme no freio e o olho vidrado na frente. Peguei o celular, mas não tinha sinal. O que estava acontecendo ali? O mato parecia mais fechado do que o normal. O calor apertava. O ar ficou pesado. E naquele instante eu entendi. A estrada não era mais minha. Tinha algo, ou alguém, dominando aquele trecho. E eu estava sozinha. Reduzi o caminhão com cuidado. Encostei o bruto no canto da pista e puxei o freio de mão devagar, o motor ainda roncando baixo. Aquela cena me deixava inquieta. Eu precisava decidir, parar ou seguir. Foi então que vi dois homens voltando pela contramão, correndo, suados, ofegantes. Um deles olhou direto para mim e gritou com a voz desesperada. Alguns estão sendo liberados, aproveita agora. O coração bateu mais forte. Minha mão tremia no volante. A cabeça dizia para não ir, mas o instinto mandava acelerar. Olhei para frente. O caminho parecia bloqueado por troncos grossos, jogados no meio da pista, mas não era tudo. Do lado esquerdo havia um amontoado de gente. Gente de verdade, parada, calada, observando. Alguns com os rostos pintados, braços cruzados, lanças em pé. Do lado direito, quase nada. Só uma varinha fincada no chão, como se delimitasse um espaço invisível. Não dava para entender. Por que tanto bloqueio de um lado e nada do outro? Nesse momento, uma caminhonete branca, cabine dupla, passou na minha frente. Foi devagar, pisando firme, mas passou direto. Fez a curva em baixa e seguiu por entre os carros parados, como se soubesse o caminho. E antes que eu pudesse reagir, alguém do mato gritou. Vai, agora, aproveita! Meu pé já estava no acelerador. Minha cabeça, a mil. E se fosse uma armadilha? E se não fosse para mim? Mas e se eu ficasse parada ali e perdesse a chance de passar? Olhei no retrovisor, nada. Olhei de novo para frente, a poeira da caminhonete ainda no ar. Aquela era a decisão. Parar e esperar pelo pior. Ou confiar no meu instinto e tentar seguir. Engatei a marcha com firmeza. Respirei fundo. E tomei uma decisão. A caminhonete acelerou e eu fui atrás. O motor da Scania rugiu alto e a poeira da estrada cobriu meu para-brisa por um instante. Ainda dava para ver a traseira da caminhonete sumindo na curva e tudo parecia sob controle. Até eu passar pela tal vara fincada no chão. Foi como acionar um gatilho invisível. Do nada, uns 4 ou 5 homens surgiram da lateral da estrada, do meio do mato, como se estivessem esperando alguém cair naquela armadilha. Vieram direto na minha direção, com os olhos fixos na boleia do caminhão, como predadores indo para cima de uma presa. Vestiam roupas mistas. 2 estavam com camiseta e calça jeans, sujos de barro, mas os outros usavam pinturas tribais no rosto e cocares feitos de penas grandes e coloridas. Não era só visual, não. Eles estavam armados. Um carregava uma lança longa,
outro um pedaço de madeira com ponta afiada e os demais com bastões e facões de cortar mato. Nenhum deles parecia hesitar. Meus braços travaram no volante. Eles começaram a bater com força no vidro lateral, gritando em uma mistura de português com palavras que eu não entendia. O som era seco, abafado. O vidro tremia, mas resistia. Olhei no retrovisor, tentando ver se tinha como dar ré, mas já era tarde. A caminhonete que tinha passado antes sumiu, e atrás de mim, mais 3 homens se aproximavam, fechando a saída. Eu estava cercada. A boleia virou um casulo de tensão. Meu coração disparou, a respiração ficou curta. Um deles bateu tão forte na lataria que eu achei que fosse quebrar o retrovisor. Outro apontou a lança diretamente para o para-brisa, como se dissesse, desce agora! Minha mão tremia perto da alavanca de marcha. Eu ainda não sabia se era um assalto, uma manifestação violenta ou um erro de percurso. Mas o que eu sabia é que eu estava no meio de uma emboscada. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha avisado que aquilo podia acontecer naquela estrada. Fiquei ali, trancada por dentro, com o suor escorrendo pelas costas, tentando entender o que viria a seguir. Em questão de segundos, a situação saiu do controle. Aqueles 5 homens não estavam sozinhos. Como se um sinal invisível tivesse sido dado, mais pessoas começaram a sair do mato, dos barrancos, de trás das árvores. De repente, uma multidão me cercava. Homens, mulheres, alguns jovens. Eram dezenas. Senti como se o chão tremesse com os passos deles, correndo em direção ao meu caminhão. O som das pancadas nos vidros aumentou. Começaram a bater com força, com lanças, paus, mãos abertas. Cada impacto fazia o caminhão balançar. O coração acelerado me impedia de raciocinar direito. Eu queria sair dali, mas o motor ainda estava ligado, e a menor aceleração poderia parecer uma provocação. Qualquer movimento em falso poderia virar faísca. Alguém começou a gritar palavras que eu não entendia, mas o tom era agressivo. Vi uma mulher mais velha, com o rosto pintado, apontando para mim com raiva, como se eu representasse algo que ela odiava. A cada novo grito, o grupo ao redor ficava mais exaltado. As lanças subiam para o alto e o som da multidão virou um rugido abafado. Minhas mãos estavam tremendo no volante. Gritei de dentro do caminhão. Ai, por favor, não me machuca. Eu sou só uma motorista, tô indo embora. Eu não sou ameaça. Minha voz parecia não alcançar ninguém. A cabine era meu único abrigo, mas parecia cada vez mais frágil diante daquele mar de rostos enfurecidos. Foi então que ouvi, bem clara, uma voz masculina, firme, gritada do lado esquerdo, perto da porta do passageiro. Acabou para você. Aquela frase caiu em mim como uma sentença. Não dava para saber quem falou, mas ela me atravessou como uma lança invisível. Minha espinha congelou. A sensação era de que a qualquer momento tudo poderia desabar, que eles poderiam virar o caminhão, me puxar para fora, me machucar e ninguém ia poder fazer nada. Eu não estava mais apenas cercada. Eu estava condenada e sozinha. O som do meu próprio medo abafava até o motor ligado. Ali, dentro daquela boleia cercada por lanças e gritos, só me restava rezar por um milagre. Eles não pediram de novo. Pularam na porta com brutalidade. Um dos homens, alto, com o rosto pintado de vermelho e preto, puxou a maçaneta com tanta força que a porta quase voou. Eu não tive tempo de reagir. Só ouvi o grito seco e ameaçador. Desce agora! Minhas pernas mal respondiam. O chão parecia distante. Tudo dentro de mim gritava para ficar ali, trancada, protegida, mas eu sabia que se resistisse seria pior. Desci do caminhão tremendo, sentindo o coração disparado e as mãos completamente geladas, mesmo sob o sol escaldante. Assim que pisei no asfalto, outro homem mais jovem já estava ao meu lado. Com um movimento rápido, ele arrancou meu celular da minha mão. Tentei dizer alguma coisa, mas ele me empurrou levemente para trás. Jogou o celular no chão com força.
Antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo, outro homem apareceu com um pedaço de madeira grosso, parecia um cabo de ferramenta, e esmagou o aparelho com um só golpe. O barulho foi seco, brutal, e no mesmo segundo ele olhou direto nos meus olhos, não sorriu, não gritou, apenas falou, com a voz grave e cheia de ameaça. Isso aqui que vamos fazer com você também. Meu sangue gelou. Aquele momento parecia fora da realidade, como se o mundo tivesse escurecido ao meu redor. As palavras dele ecoaram dentro de mim, se misturando com o barulho da multidão que ainda gritava atrás. Eu não conseguia me mover. A ameaça era clara, direta, não precisava de mais explicações. Eles estavam prontos para fazer algo pior. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia não vir. Me senti exposta, frágil, como nunca tinha me sentido antes. Eu, que já tinha enfrentado estrada deserta, falha mecânica, acidente e chuva forte, agora estava ali, parada no calor da BR, cercada e indefesa, esperando pelo pior. Não havia polícia, não havia socorro, não havia mais estrada. Só medo e silêncio por dentro. Eu achava que seria o meu fim, e naquele momento parecia mesmo que seria. Eu estava cercada. Não havia rota de fuga, não havia acostamento largo o suficiente, não havia esperança à vista. Só o sol queimando a pele, a poeira vermelha subindo com os passos pesados daqueles homens e mulheres que me olhavam como se eu fosse nada. Gente por todos os lados, gritando, apontando lanças, erguendo paus. Meu telefone? Destruído. Minha voz? Engasgada de tanto medo. Meu corpo? Tremendo inteiro. Ali, naquele pedaço de BR-101, eu não era mais uma caminhoneira voltando do trabalho. Eu era só uma mulher sozinha no meio de uma tensão que eu não entendia. Era como se minha vida tivesse virado parte de um jogo que não era meu. Um jogo de força, de território, de raiva acumulada. Eu tentei falar de novo. A voz falhava, mas eu insisti. Por favor, me deixa ir. Eu sou mulher, tô sozinha. Só quero sair daqui. Mas ninguém parecia ouvir. Um dos homens que me cercava olhou para mim com desprezo, como se minhas palavras fossem um ruído irritante. Outros riam, como se minha aflição fosse cômica ou insignificante. E o pior era o silêncio dos demais. Ninguém intervia. Ninguém tentava impedir. Aquela multidão, naquele momento, parecia um organismo só. E eu, um corpo estranho prestes a ser esmagado. O chão parecia vibrar com os passos. O calor dava náusea. Minha respiração estava curta, a garganta seca, o suor escorrendo nas costas. Comecei a achar que ali seria o fim, e não um fim qualquer. Um fim lento, cheio de humilhação, violência, dor e injustiça. Um fim que ninguém contaria. Eu me imaginei ali, sumindo do mundo, como se nunca tivesse passado por aquela estrada. Como se meu caminhão, meus documentos, minha vida inteira não significassem nada. A dor de ser invisível doeu mais do que o medo da morte. E naquele instante, minha única esperança era que alguém, qualquer um, quebrasse aquele ciclo de silêncio e me enxergasse como ser humano. Mas até então, ninguém fazia nada. Era só eu, meu desespero, e aquele coro de ameaças cada vez mais perto. Do meio da confusão, quando eu já não enxergava mais nenhuma saída, uma voz feminina rompeu o caos. Era firme, grave. Vinha do fundo da multidão. Uma mulher indígena mais velha, com os cabelos grisalhos trançados, apareceu entre os homens que me cercavam. Ela não tinha pressa. Caminhava com autoridade, mesmo sem levantar a voz. Falou algo em outro idioma, alto, cortante. Na hora, percebi que aquilo mudou o clima. Os homens se entreolharam como se tivessem sido repreendidos. Um deles, o mais agressivo, respondeu de forma ríspida. A mulher não se abalou. Bateu um cajado no chão, ergueu a mão na minha direção e falou novamente. Eu não entendi uma palavra, mas entendi o gesto. Ela não me via como inimiga. Não sei se era uma liderança, uma matriarca, uma curandeira. Só sei que todos ouviram, e aos poucos, os que estavam mais próximos começaram a dar passos para trás. As lanças abaixaram, os gritos cessaram.
O homem que tinha esmagado meu celular ainda me olhava com raiva, mas agora havia hesitação nos olhos dele. A mulher foi se aproximando devagar. Parou a uns 3 metros de mim e, pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, alguém me olhou com humanidade. Sem dizer nada, ela virou de lado e falou novamente com o grupo. Era como se tivesse dado um veredito. E eles obedeceram. Começaram a se afastar, pisando no barro, no mato. No silêncio desconfortável de quem recua, eu ainda tremia, sem saber se era um alívio de verdade ou só mais um capítulo do horror. Mas vi ali, naquele instante, que algo tinha mudado. Não foi a sorte. Foi ela. Aquela mulher que eu nunca mais vou ver, nunca mais vou esquecer. Ela não sabia meu nome, minha origem, nem o motivo da minha viagem. Mas, de algum jeito, viu uma mulher com medo no meio do caos e decidiu fazer algo. Foi por causa dela que eu voltei viva para a estrada. Do meio da confusão, quando eu já não enxergava mais nenhuma saída, uma voz feminina rompeu o caos. Era firme, grave, vinha do fundo da multidão. Uma mulher indígena, mais velha, com os cabelos grisalhos trançados, apareceu entre os homens que me cercavam. Ela não tinha pressa, caminhava com autoridade, mesmo sem levantar a voz. Falou algo em outro idioma, alto, cortante. Na hora, percebi que aquilo mudou o clima. Os homens se entreolharam como se tivessem sido repreendidos. Um deles, o mais agressivo, respondeu de forma ríspida. A mulher não se abalou. Bateu um cajado no chão, ergueu a mão na minha direção e falou novamente. Eu não entendi uma palavra, mas entendi o gesto. Ela não me via como inimiga. Não sei se era uma liderança, uma matriarca, uma curandeira. Só sei que todos ouviram, e aos poucos os que estavam mais próximos começaram a dar passos para trás. As lanças abaixaram. Os gritos cessaram. O homem que tinha esmagado meu celular ainda me olhava com raiva, mas agora havia hesitação nos olhos dele. A mulher foi se aproximando devagar. Parou a uns 3 metros de mim e, pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, alguém me olhou com humanidade. Sem dizer nada, ela virou de lado e falou novamente com o grupo. Era como se tivesse dado um veredito, e eles obedeceram. Começaram a se afastar, pisando no barro, no mato, no silêncio desconfortável de quem recua. Eu ainda tremia, sem saber se era um alívio de verdade ou só mais um capítulo do horror, mas vi ali, naquele instante, que algo tinha mudado. Não foi a sorte. Foi ela, aquela mulher que eu nunca mais vou ver, nunca mais vou esquecer. Ela não sabia meu nome, minha origem, nem o motivo da minha viagem. Mas de algum jeito viu uma mulher com medo no meio do caos e decidiu fazer algo. Foi por causa dela que eu voltei viva para a estrada. Quando vi a brecha se abrir no meio daquela confusão, nem pensei 2 vezes. Meus pés, ainda trêmulos, tropeçaram na terra fofa enquanto eu corria de volta para a boleia do caminhão. As vozes atrás de mim ainda ecoavam, algumas mais agressivas, outras confusas, mas eu só conseguia focar no meu objetivo: entrar na cabine e dar o fora dali. A chave estava no contato. Graças a Deus, a chave estava no contato. Girei com força. O motor rugiu como se entendesse o desespero. E no mesmo segundo, eu afundei o pé no acelerador. A embreagem quase morreu. O caminhão deu um tranco, mas respondeu. Sai do lugar como um cavalo bravo, se desvencilhando da multidão aos solavancos. Nem olhei pelo retrovisor. Não queria saber quem gritava, quem corria atrás, se alguém tentava me impedir. Só queria ir embora. O barulho do motor abafava tudo, mas mesmo assim, parecia que o som da confusão ainda me perseguia por dentro. Era como se minha mente tivesse ficado presa naquele cenário, enquanto meu corpo fazia de tudo para escapar dele. Dirigi por quase 1 hora sem parar. Meus olhos estavam embaçados. Eu chorava sem perceber, às vezes soluçava alto, como se aquele choro fosse o único jeito de aliviar tudo que ainda estava entalado na garganta. Era uma mistura sufocante de alívio, raiva e um medo atrasado que agora se espalhava pelo meu corpo como uma febre fria.
Eu tentava respirar, tentava focar na estrada, mas o coração batia como se ainda estivesse ali, cercada, ameaçada. Eu apertava o volante com tanta força que os dedos doíam. Cada árvore na beira da pista parecia um vulto. Cada sombra, uma ameaça, e o silêncio dentro da cabine doía, porque mesmo tendo escapado, eu ainda sentia que tinha deixado pedaços meus naquele chão de terra. Pedaços que ninguém mais veria. Pedaços que talvez nunca voltassem. Mas o caminhão seguia, e eu com ele. E só havia uma certeza me sustentando naquela hora. Eu saí viva de algo que ninguém, absolutamente ninguém, acreditaria se eu contasse. Depois de muito tempo avistei o primeiro posto com alguma estrutura. Reduzi a marcha e entrei devagar, como se cada metro ainda me exigisse forças que eu já não tinha. Estacionei o caminhão num canto mais afastado, travei as portas e desliguei o motor. Foi só nesse momento que o verdadeiro silêncio chegou. E foi brutal. Sentei no banco do passageiro com as mãos ainda suadas. O volante parecia ter marcado meus dedos de tanto que eu apertei. A cabine, antes quente de tensão, agora parecia fria e vazia. A respiração voltou pesada, mas sem soluços. Eu só precisava parar. Fechei os olhos e deixei as lembranças voltarem como ondas. Aquela vara fincada na estrada. A correria, as lanças, os gritos. A cara de ódio do homem que esmagou meu celular no chão. E, acima de tudo, aquela frase. Acabou pra você. Ela ecoava na minha cabeça como se tivesse sido sussurrada no meu ouvido naquele instante. Mas não acabou, porque eu tô aqui. Porque meu sangue ainda corre quente nas veias. Porque meu coração ainda bate, mesmo que acelerado. Porque eu consegui sair viva. Porque mesmo com o corpo tremendo e a alma ferida, eu consegui segurar firme no que sobrou de mim e seguir em frente. E foi ali, sentada, olhando o caminhão suado e sujo, que eu percebi. Essa história não era só minha. Essa dor, essa angústia, esse medo. Quantas outras mulheres da estrada já não sentiram algo parecido? Quantas calaram, quantas engoliram o choro e continuaram como se nada tivesse acontecido? Eu não. Eu ia contar, falar tudo, ia transformar aquele trauma numa voz, não para ganhar fama, não para receber aplausos, mas para garantir que nenhuma outra caminhoneira tivesse que passar por aquilo sozinha. Naquele silêncio depois da tempestade, eu entendi. Sobreviver é só o primeiro passo. O próximo é fazer com que o mundo escute. Se essa história te prendeu do começo ao fim, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui, cada relato é vivido com o coração acelerado e a alma na boleia. Não perde o próximo, que vem ainda mais forte.